Vamos conversar sobre saúde, natureza e distanciamento social nos tempos do coronavírus. Tem se afirmado que quando há uma ocupação humana, uma invasão no espaço da natureza, há a liberação de vírus. Também tem sido afirmado que os animais, às vezes consumidos como alimento, podem transmitir vírus e doenças para os homens e mulheres. Esses seriam as zoonoses. Ambos temas têm verdades e exageros em algumas situações, mas eu queria falar de um outro enfoque. O enfoque que eu quero dar é: a natureza faz bem à saúde. Ela faz bem à saúde de diferentes formas. Isso está demonstrado, discutido em muitos artigos científicos. Alguns dizem que porque lembramos de tempo que nós dependíamos, convivíamos mais com a natureza. Outros dizem porque há elementos que saem das árvores, os fitocidas, e outras condições desse ambiente natural que nos fazem bem. A verdade é que os estudos mostram que, para algumas situações em particular, como por exemplo a questão das doenças associadas ao estresse, pressão alta, outros tipos de doença que se relacionam com a vida moderna, urbana, que demanda demais. E também no caso da recuperação de pacientes, de doentes, de diferentes tipos de doença. E até no aumento da imunidade. Em todos esses casos, é bastante consistente a informação científica de que o acesso à natureza melhora a nossa condição de diminuir a predisposição às doenças e também de ter uma recuperação mais rápida. Essas perspectivas acontecem desde uma imagem até numa situação de isolamento. Ver uma imagem de natureza já faz alguma diferença. Mas elas crescem, por exemplo, em situações onde há janelas voltadas para o verde, por exemplo, em hospitais. Esse verde urbano, uma janela voltada para o verde já faz melhor, já tem um melhor resultado na recuperação. E obviamente ela aumenta com uma exposição mais forte a essa natureza. Essa exposição mais forte à natureza pode ser não necessariamente uma aventura, uma coisa mais radical no sentido de forçar a nossa atividade, mas pode ser ao contrário, uma meditação. É conhecido uma experiência japonesa que já tem aí de 30, 40 até 50 anos dos seus elementos iniciais, que é chamado banho de floresta. Muitos hoje têm até usado esse termo de forma descompromissada. O banho de floresta, ele exige um pouco de concentração, de atenção e de acompanhamento clínico. O banho de floresta, ele é feito com a abertura dos sentidos para a natureza, estar na natureza, principalmente nas florestas, e abrir o nosso sentido, os nossos sentidos e sentir essa presença de forma mais clara, mais evidente através de todos os nossos poros, os nossos sentidos. Isso feito em condições adequadas, e por isso existe uma certificação no Japão, que seria ideal que também tivesse no Brasil, no sentido de qual é o local, quais são essas condições para que isso possa ser feito de maneira adequada. E feito também com acompanhamento clínico, isto é, acompanhando, verificando as condições clínicas das pessoas antes e depois. Obviamente, assim como uma caminhada, uma boa alimentação, os efeitos, os resultados disso acontecem com o tempo, com uma prática mais prolongada. Mas esse estar na natureza também tem sido demonstrado como benéfico em diferentes situações,
situações de observação, situações de mergulho, situações de subir uma montanha. E a associação da natureza com os esportes, com a atividade física, esportes no sentido daquela atividade que é bom no cotidiano, não algo de alto rendimento. Nós estamos falando que fazer uma caminhada, subir uma montanha, atravessar uma floresta, mergulhar num banco de corais, são atividades que podem ser saudáveis, se bem realizadas, e estando no meio da natureza há uma sinergia positiva. A natureza nos ajuda e estar na natureza também nos estimula. Portanto, a natureza faz bem à saúde. E as áreas protegidas, elas são a melhor forma da gente conservar a natureza e também de permitir o acesso da sociedade aos benefícios dessa natureza, inclusive em termos de diminuição de desigualdades sociais. Ou seja, nós temos que lutar para que o verde, as áreas protegidas, a natureza, estejam à disposição não só daqueles que têm mais recursos, mas daqueles que são mais vulneráveis, que não têm recursos, que inclusive muitas vezes nas suas condições de habitação e trabalho têm menos contato e menos possibilidade de contato com essa natureza. Em tempos de distanciamento social, fica difícil promover esse contato com a natureza, mas seria o caso da gente não se desligar, da gente ver imagens, se puder, olhar pela janela, procurar o verde e, sobretudo, se preparar para quando diminuir as regras, as condições, as recomendações do distanciamento social, voltar. O que a gente pode dizer é que, muito provavelmente, aqueles que estão fazendo o distanciamento social com alguma relação com a natureza têm melhores condições de enfrentar esse processo do que aqueles que estão fechados em situações absolutamente urbanas. Então, para o mundo que virá, eu não espero que seja o antigo normal. Eu gostaria que o novo normal tivesse mais natureza para podermos ter mais saúde, mais felicidade e que esse novo mundo também tivesse mais amor e respeito ao próximo e à própria natureza e também mais tempo para que a gente possa conviver entre os seres humanos, possa aprender da cultura das populações tradicionais, dos povos e também ter mais tempo de convivência com a natureza. A minha recomendação, portanto, é preste atenção na natureza e se prepare para desfrutar da natureza e melhorar suas condições de saúde assim que possível. Muito obrigado. Meu nome é Cláudio Maretti e eu sou um especialista em áreas protegidas e me aprofundo em relações entre sociedade e natureza. Muito obrigado pela sua atenção.